de desonestidade. E como título dessa pregação é Quando a Ambição Fala Mais Alto. E como tema eu quero colocar as lições de Judas. Meu primeiro tópico chama A proximidade com Jesus não garante a comunhão com Deus. Por que eu coloquei esse tópico? Porque não adianta a gente estar próximo de Jesus, a gente entender Jesus, saber o que é Jesus, entender Ele como Messias e como Salvador, se nosso coração continua corrompido. Então não adianta a gente estudar, a gente fazer tudo pelo homem, uma obra para o homem, né, que não é para Deus, se a gente não permite que Deus tome conta do nosso coração. Porque a nossa mente, o nosso coração tem que estar voltado para o céu. Então Judas ouvia Jesus, via os milagres, a gente lê os milagres e já fica abismado. Ele via, ele tocava Jesus, ele era íntimo de Jesus. E ele mesmo assim, ele tinha o coração dividido com o mundo e com a salvação. Então eu quero dizer aqui, irmãos, que, por exemplo, a mulher de Ló foi retirada da cidade. Ela viu os anjos também, falaram com ela, falaram o que ia acontecer, ela saiu e ela olhou para trás. Mas o verbo de olhar para trás não foi com curiosidade com o que estava acontecendo para ver. O verbo utilizado em hebraico quer dizer um arrependimento. Então ela olhou com arrependimento, o coração dela também estava corrompido. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo entendendo, visto 2 anjos dentro da residência dela, tirando ela, salvando da destruição, o coração dela também era corrompido. Então era como Judas, ela estava ali na presença do Senhor, porém as coisas mundanas ainda faziam parte do coração dele. Então, não vamos procrastinar a comunhão com Deus. Porque cada dia, cada amanhecer é um renovo que temos que ter. Temos que ser transformados. Glória a Deus. Transformados em Cristo Jesus. A prioridade tem que ser Jesus. Então a nossa proximidade com Deus, eu coloquei a proximidade com Jesus não garante a comunhão com Deus, porque é verdade. A gente vê muita gente aqui, em todas as igrejas, no mundo todo, que falam de Jesus, tem até dons espirituais dentro da igreja, dentro de um ministério, mas quando sai a gente vê que vive uma vida mundana. Então o coração é corrompido, o coração é dividido. Então não adianta a gente ler a Bíblia 10 vezes se a gente não tem completamente nosso coração voltado para os céus. O nosso coração tem que ser completamente de Deus. Ele não pode ser. Mateus capítulo 26, do 47 ao 50. E estando ele ali ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, e o que traía tinha, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, irmãos, eu quero primeiro falar o beijo da traição. A Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas. Na ceia, quando Jesus falou que partiu o pão, falou que queria dar uma olhada, deu a Judas e ele comeu, Satanás entrou no coração dele. Então, o beijo seria uma forma de carinho, uma forma de respeito. Ele chamou de Rabi, chamou de Senhor. Meu, que a gente vê no próximo. Esses tempos mesmo eu vi pessoas filmando, as pessoas escondendo o rosto com vergonha e falando a parábola do bom samaritano, como se ele tivesse sido o bom samaritano, filmando a cara das pessoas, postando, pedindo like, carinho. Quantos anos? Em Mateus 26 e 23, por favor. Ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai. Acerca dele está escrito: Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse o homem se não haverá nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Em João também fala, que Satanás entrou no coração, mas eu quero que vocês reflitam comigo. Quantas rachaduras temos no nosso coração? Quantas brechas damos ao inimigo diariamente, sem perceber? Porque ele estava ali, ele foi
ele foi iludido pelo dinheiro. 30 moedas em Êxodo, que eu vi que é o preço de um escravo. E a gente fica abismado, como assim? Que foi 30 moedas de prata que valeu a crucificação de Jesus. A gente acha um absurdo, mas por pouco a gente troca a presença de Deus. Verdade. Por muito menos de 30 moedas, nós trocamos a presença e a comunhão com Deus. Nós trocamos por festa, nós trocamos por amizade, nós trocamos por muitas coisas, que valem muito menos que 30 moedas. Então eu vou perguntar de novo, quantas rachaduras temos hoje no nosso coração? Quantas brechas para o inimigo entrar? Porque tudo pode, mas nem tudo nos convém. E quantas vezes trocamos a comunhão com Deus, o tempo de Deus? A semana tem mais de 180 horas, que é 3 horas dentro de uma igreja. Nós trocamos muitas vezes até por preguiça. A preguiça, o cansaço da nossa rotina ganha. E 3 horas deitado numa cama vale menos que 30 moedas, irmãos. Meu Deus. Então vamos refletir com o que a gente está trocando Jesus. Porque tem versículos que Jesus fala que vai ser traído. E fala que perturbou-se o espírito. Fala que foi Jesus perturbou-se o espírito e falou que Judas ia o trair. Então assim, não que Jesus não sabia que ele ia ser traído. Lógico que ele sabia. Porém, até o último minuto ele tinha chance de se arrepender e ser salvo. A profecia ia se cumprir. Com Judas, sem Judas, ia se cumprir. Haveria um traidor. Só que ele tinha até o último momento. E Jesus magoou seu coração. Porque uma pessoa do lado, várias referências falam que comia do meu pão, que secava na minha mesa, me traiu. Quantas vezes a gente, dia após dia, que rachadura eu estou abrindo para Satanás entrar no meu coração? Para fazer qualquer coisa. Glória a Deus. Abençoa, Jesus. Glória a Deus. Glória. Abençoa, Jesus. Espírito Santo de Deus. A última coisa que eu quero falar aqui nesse tópico é que não vamos nos iludir com o homem. Não vamos nos iludir com o que o mundo oferece. Porque não vale a pena. Às vezes tem gente beijando e apunhalando pelas costas. Tem muita gente, dentro da igreja, fora da igreja, que nos beija, nos quer bem, nos ouve. Mas tem coisas que só Deus tem que saber das nossas vidas. E só Ele sabe, porque Ele me conhece melhor do que eu mesma. Então tem coisas que é só você e Deus. Você em Deus no seu quarto, você em Deus no chuveiro, você em Deus em oração, você em Deus no jejum. Glória. Não com você e o homem. Porque somos todos pecadores. Então confie somente no Senhor. Não se iluda com o beijo da traição que temos diariamente. Glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como terceiro tópico, eu coloquei remorso não é arrependimento. Eu estudei bastante sobre remorso e arrependimento. Eles são sentimentos muito parecidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus seja glorificado. Aleluia. O remorso, ele é um abatimento da consciência. Remorso tem o significado de sentimento de medo por consequência. Então o remorso, ele não é um sentimento de culpa. O remorso que a gente sente é, por exemplo, eu fiz algo errado. E se alguém descobrir? E se alguém me pegar fazendo isso? Se alguém me ver fazendo isso? Então o remorso não é uma transformação, não é um arrependimento. O remorso é um peso na consciência e medo das consequências do que nosso pecado pode trazer para a gente. Já não, o arrependimento é um sentimento de tristeza, um sentimento de vergonha. Então quero dizer, gente, para todo o nosso remorso que sentimos, é quando a gente não volta, quando a gente luta contra a nossa carne pecaminosa, para a gente não voltar de onde Deus já nos libertou. Glória. Arrependemos, às vezes tem as recaídas e está tudo bem. E está tudo bem, irmãos, porque Deus está sempre ali. Assim, até com Judas, que ele sabia que ia trair, Deus estava ali até o último minuto para ele voltar para Deus. Deus estava ali com ele.
remorso traz medo. Ficamos com esse sentimento de culpa constante que não sai. Em Mateus capítulo 27, do 3 ao 5, por favor. Trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Irmãos, aqui fala arrependimento. Ele devolveu as moedas para o arrependimento. Porém, nessa tradução, tem muitas traduções que falam remorso. Porque ele não se arrependeu de coração, ele estava com medo com o que ia acontecer. Ele foi no templo, pegou tudo que ele tinha ganhado, as 30 moedas, e jogou dentro do templo. Com medo, com a expectativa, ele foi na ilusão que ele poderia ser perdoado ali pelos homens. Ele não foi pedir perdão para Deus. Ele foi dentro do templo e jogou as moedas para os homens, com medo do que poderia acontecer. Porque ele sempre soube que Jesus era o Messias. Ele sempre soube. E ele jogou essas moedas quando ele viu que os homens recusaram. Falou: não, esse dinheiro sujo. Essas moedas são sujas com o sangue do mestre. Não tem valor para nós. Eles recolheram essas moedas, compraram um campo, que foi até feito um cemitério de forasteiros. Mas eles não quiseram deixar nem para oferta. Aquele dinheiro não ia ficar dentro do templo. E ele, desesperadamente, com remorso e medo das consequências, ele foi e se enforcou. A Bíblia não fala em nenhum momento que ele foi atrás de arrepender, que ele foi pedir perdão para Deus, que ele ficou desesperadamente buscando o Senhor enquanto era vida. Não, ele foi se enforcar, com medo de ter acontecido pior. Se me pegarem, eu vou pagar por tudo que eu fiz. Esse foi o pensamento de Judas. Mas ele andou com o mestre, ele ouviu cada detalhe, cada ensinamento. Ele sabia, porém, no coração corrompido, Satanás entra. Satanás entra. E como conclusão, eu quero falar um pouco disso. Que Satanás diz que ele é astuto. E mais uma das descrições que tem é que ele é acusador. Então, quando a gente erra, o Satanás nos acusa. Ele fica falando, pesando a consciência. A gente fica pensando no nosso erro o dia inteiro, dia e noite. A gente perde sono. Porque é Satanás entrando ali acusando a gente. É Satanás falando: você errou, você errou, você errou. Se envergonha. Ele humilha a gente pelo que a gente faz. Porque ele é acusador. E ele sabe que a gente que conhece Jesus, que conhece a palavra, ele sabe que a gente vai sentir vergonha do nosso erro, porque a gente se arrepende constantemente. Nós cristãos tentamos errar o menos possível. Nunca vamos ser perfeitos, a gente sempre vai ser errantes. Porém, a gente tenta errar o menos possível. Mas Satanás é acusador. Uma coisinha até que você pensa, ele acusa e fica pegando na nossa ferida para não se curar. E é nessa que o coração quebra. É nessa que o coração quebra. A gente fica com vergonha até de orar. Quantas vezes a gente não começa a orar, a gente só chora, não consegue nem orar. Então é ali que Satanás também pode achar uma brecha. Por isso que, voltando no primeiro tópico, não dê brechas. Vamos lutar contra ele. Nada é mais forte que o nosso Deus. Nós não temos poder nenhum. Glória a Deus. Só que a gente, com uma comunhão com Deus, a gente tem o poder contra ele. Glória. Nada é mais forte que Deus. Glória a Deus. E a gente tem que estar em comunhão constante com Deus. Glória. Porque ele é acusador. E ele vai destruindo aos poucos a gente. Então, irmão, se a gente erra, já vamos se arrepender, não vamos sentir remorso. Porque o Satanás quer que a gente sinta remorso. Remorso para a gente não ter forças para mudar, não ter tempo para se arrepender e falar com Jesus: eu me arrependo, me transforma, me restaura. Glória. Porque eu estou aqui, Senhor, para ti. Aleluia, glória a Deus. Maneira, Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Seja glorificado o teu nome. Nos ensina, Senhor. Glória a Deus. Seja glorificado, exaltado, Senhor, por essa palavra. Se a gente for na rua hoje,
Primeiro eu vou falar uma coisa. Eu acho que até o inimigo não tem tanto trabalho hoje. Não sei qual que é dos tempos antigamente, mas ele nem tem muito trabalho. Porque se eu for nas ruas e perguntei isso no meu trabalho. Vocês preferem 5 minutos com Jesus, cara a cara, ou 5 milhões na conta de vocês? Óbvio que uma pessoa só respondeu 5 minutos com Jesus e o resto tudo respondeu 5 milhões na conta. Falou, não, depois de ficar rico, eu procuro Jesus. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. E no primeiro tópico eu falei, a proximidade com Jesus, a gente saber a palavra, não nos traz a salvação, não garante a nossa comunhão. A comunhão tem que ser a base da transformação e do arrependimento também. Porque tudo que a gente faz tem que ser para Jesus. E aí todo mundo falava 5 milhões, 5 milhões. Falei, beleza. 5 milhões com Jesus? Não, 5 minutos com Jesus ou 5 minutos com Satanás? Não. Pessoal até fazer sinal da cruz. Eu quero 5 minutos com Jesus. Eu falo, é Mamon? Que é o Deus da riqueza? É Mamon, né? É isso aí. O Deus da riqueza, porque a Bíblia é clara. Claro, a gente tem que servir somente ao Deus. Então, vou mudar a palavra. 5 minutos com Jesus ou 5 minutos com Mamon? Como assim? Ah, não, 5 minutos com Jesus, falando assim. Então, assim, o dinheiro corrompe. A gente vende a nossa vida pro dinheiro. O dinheiro nos domina hoje. O dinheiro fala mais alto, o dinheiro sobe para a cabeça. Tem gente que pede bênção, quando atende, Jesus atende, dá uma situação melhor, abre a porta de emprego. Não pisa mais na igreja. Então, 5 minutos com Jesus ou 5 minutos com Mamon? 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta? 5 minutos com Jesus ou 5 minutos com Satanás? Porque é isso, o dinheiro nos transforma. O dinheiro rouba o nosso caráter. O dinheiro rouba o nosso caráter. Então eu pergunto, 5 minutos com Jesus ou 5 minutos com Satanás para ele entrar no nosso coração e nos afastar da presença de Deus? Porque nos afastamos, muitas coisas nos afastamos. Até o dinheiro, a falta do dinheiro. Não precisa nem ter o dinheiro, a falta do dinheiro também nos afasta de Cristo. Nos deixa depressivos, com ansiedade. Então, para quem que a gente tem que dar mais importância? Para quem que estamos dando mais importância? Para o dinheiro, para as recompensas que a gente tem? Porque é tudo no tempo de Deus. A gente tem que entender o que a gente pede é no tempo de Deus. Glória a Deus. O dinheiro é agora, a gente trabalha e recebe. Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. O nosso salário todo dia 5 vai cair na nossa conta. Porque é uma troca que a gente faz com o homem. É uma troca de mão de obra que a gente faz para o homem. E às vezes a gente vê ali, não, dia 5 vai cair na conta. Eu estou vendo, é uma coisa que eu estou vendo. Mas o que a gente sente? E o que a gente merece? O que a gente está merecendo agora? É a hora certa de eu ter isso que tanto peço ou não é? Então vamos entender também que o tempo de Deus é o tempo certo. Não vamos trocar Deus por dinheiro, por falta de dinheiro, por qualquer outra coisa. Não vamos nos iludir como Judas. A Bíblia está aqui, a igreja tem tanta igreja aberta. A gente no trem lotado, um monte de gente com a Bíblia na mão. Né, Wellington? O Wellington até comentou da Bíblia. A gente vê que as pessoas estão buscando. Mas busquem enquanto pode. Não vamos trocar a presença e a comunhão com Deus por nada. Não vamos fazer como Judas e trocar Jesus por míseras moedas. E assim, espero ter passado a mensagem que eu queria para vocês. E as palmas louvam a Jesus. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Deus lindo, aleluia.